Boa tarde, meu nome é Marcelo. Essa é uma aula voltada para o ensino médio, explorando o tema transversal saúde, sempre com foco no autocuidado e na prevenção da doença. Bem, a aula de hoje é sobre micro-organismos patogênicos, que são aqueles micro-organismos capazes de romper as barreiras, né, de defesa do corpo e provocar um quadro, né, infeccioso, né, ou uma doença propriamente dita. Eu vou falar hoje aqui mais precisamente de uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está envolvida diretamente nos casos infecciosos da mucosa gastrointestinal. Bem, antes de começar a discutir o assunto propriamente dito, seria bom relembrar algumas características básicas a todas as bactérias. Será importante para a compreensão do estudo. A primeira característica enumerada aqui é que as bactérias são seres procariontes, o que significa dizer que elas são seres, né, desprovidas de núcleo. A gente diz que o núcleo dessas células é desorganizado. A palavra carionte vem de carioteca, né? A carioteca seria essa membrana que envolve o núcleo. Nos seres procariontes ela é inexistente. Isso vai ser muito importante para a ação de alguns antibióticos, né? A célula procarionte, como é diferente da célula eucarionte, os antibióticos vão agir de forma específica na célula procarionte. A segunda característica enumerada é que as bactérias são seres unicelulares. Embora elas possam ser encontradas em colônia, muito embora por causa da divisão celular, elas são seres unicelulares, o que significa que elas são seres compostos de apenas uma célula. E os formatos são os mais variados possíveis: coco, bacilo, espiral, vibrião. As bactérias também podem ser, né, autótrofas ou heterótrofas. Bactérias autótrofas são bactérias que sintetizam, né, o próprio alimento. Aqui no slide, o exemplo das xenofícias, né? E as bactérias heterótrofas, elas não têm essa capacidade, elas recorrem a uma fonte alimentar. As bactérias patogênicas, elas serão todas heterótrofas. Outra característica é a condição de utilizar oxigênio para fazer o metabolismo, né? Então você tem dois grupos de bactérias aqui: as aeróbicas, que precisam de oxigênio, e as anaeróbicas, que não precisam de oxigênio, né? Elas não utilizam oxigênio, elas utilizam outros processos, né, metabólicos, como o processo de fermentação. Algumas bactérias anaeróbicas, a Escherichia coli, a própria H. pylori. E a outra característica é que a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada, né, é chamada de conjugação. Uma bactéria, ela acaba trocando, né, o material genético. Esse processo garante maior variabilidade. Já a reprodução assexuada é uma reprodução que é muito importante, né, para a virulência da bactéria. Quanto mais a bactéria se reproduz, né, mais capacidade ela tem de infectar, né, o hospedeiro. A infecção por H. pylori é a causa mais comum de gastrite e úlcera péptica em todo o mundo. Estima-se que até os 60 anos, 50% dessas pessoas são contaminadas. Estudos recentes demonstraram que essa bactéria tem infectado cada vez mais jovens. Ela foi descrita pela primeira vez em 1875 por cientistas alemães. E é bem curioso que até 1982 não se acreditava que uma bactéria pudesse sobreviver no estômago, muito, né, em função da presença do suco gástrico, né, que tem um pH extremamente baixo. Ainda em 1982, um cientista australiano chamado Barry Marshall, determinado a provar, né, que esse micro-organismo, né, estava relacionado com alterações gástricas, né, como úlceras pépticas, ele ingeriu uma cultura dessas células, né, e realizou um exame depois, né, de alguns dias. E aí foi possível constatar, né, essas alterações. Obviamente que ele tinha feito uma endoscopia antes para poder comparar.
O Marshall, se eu não me engano, foi agraciado com... na verdade, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel, eu só não tenho bem certeza do ano. Acho que foi em 2002. Mas o que é mais preocupante na presença, né, dessa bactéria no estômago é que ela está relacionada, né, ela seria um fator que predispõe ao câncer de estômago. Ela induziria, né, a presença dessa bactéria induziria mutações, né, das células do estômago, né, provocando um câncer. O próximo slide é sobre a morfologia da H. pylori. Ela se trata de uma bactéria patogênica gram-negativa que retém o corante violeta genciana, deixando a sua parede rosa, né, através do método da coloração de Gram. É um bacilo curvo, espiralado. Helicobacter lembra, né, helicoidal, então assim, em forma de hélice. Então o bacilo aqui é bem curvo, lembrando uma hélice. Ela tem esses flagelos que são importantes, né, no processo de movimentação da bactéria. Não formam esporos, né, os esporos são estruturas de resistência, né, da bactéria. Sempre que uma bactéria está no meio inóspito, ela acaba formando esporos, né, que é uma forma inativa da bactéria. No caso do H. pylori, o que acontece é que ela tem uma facilidade por penetrar, né, o muco e a camada superficial de células, né, do estômago, e ela acaba não formando esporos, né? E ela é microaerófila. Ela sobrevive a condições muito baixas de oxigênio. Essa bactéria é também encontrada nas fezes, né, por viver no intestino também. Com relação ao tamanho, é uma bactéria com dimensões pequenas, né, quando comparadas, por exemplo, a Escherichia coli, né, ela tem cerca de meio micrômetro de largura por 3 micrômetros de comprimento. Ela é muito menor que também um lactobacilo. E essas principais características aqui é a alta mobilidade, né, porque ela é multiflagelada. O crescimento dela é bem lento. Ela tem uma capacidade muito grande de aderência, produz toxinas, né, e elas podem sofrer o pleomorfismo, né, que é uma mudança de forma. Então ela vai passar dessa forma helicoidal para a forma cocoide, né? Essa forma cocoide, a gente acredita que seja a forma de infecção da bactéria, né? Seria a forma como você contrai a bactéria, a forma cocoide. E uma outra característica assim, que é bem relevante é que ela sobrevive, né, no pH ácido do estômago, né? O pH do estômago é de 2 e ela acaba vivendo, né, no estômago e suporta, né, o suco gástrico. Antes de discutirmos as formas de contágio, é importante saber onde a bactéria pode ser encontrada. Então, como eu já havia dito, ela pode estar nas fezes, na água, nos alimentos contaminados, na saliva e até na placa dos dentes. As vias de contaminação elas podem ser fecal-oral ou oral-oral. E a prevenção vai estar relacionada com as vias de contaminação. Então, para você evitar uma infecção, você tem que ter cuidados com a higiene pessoal. Então, dentre esses cuidados, eu cito aqui, sempre lavar a mão depois de ir ao banheiro, né, porque a bactéria pode ser encontrada nas fezes e você pode, né, se autocontaminar. Evitar dividir talheres e utensílios domésticos, né, com outras pessoas, porque a bactéria, né, pode estar na saliva, né, e a saliva pode estar nesses objetos. Tem que lavar bem os alimentos, né, antes de consumi-los. Isso é muito importante. A gente não sabe de onde, né, a procedência desses alimentos. A outra questão que eu não coloquei aqui é se certificar, né, da qualidade da água, né? Sempre tomar água, né, tratada, não beber água, né? Você não conhece a procedência, porque em algum momento, né, da distribuição dessa água pode haver contágio, mas basicamente é isso. As bactérias elas possuem enzimas denominadas ureases. Essas ureases, né, elas são capazes de converter a ureia em amônia. E essa amônia ela neutraliza, né, o pH do estômago em torno ali das bactérias e possibilita a colonização das bactérias.
Já as proteases e as fosfolipases, elas são responsáveis pela degradação, né, do muco da parede do estômago. Então, a bactéria libera essas enzimas, degrada o muco e isso possibilita, né, a instalação dessas bactérias nessas células mais epiteliais. E aí, com o passar do tempo, você passa a ter os danos teciduais, né? Essa condição aqui pode levar a uma gastrite e depois a uma úlcera, se não for tratada. Com relação à sintomatologia, praticamente toda infecção por H. pylori vai levar a um quadro de gastrite. A gastrite que é uma inflamação da mucosa gástrica, dá para você observar no slide essas lesões. Os sintomas são os mais variados possíveis, eles vão desde dor, azia, queimação, má digestão, vômitos, eruptação. Se a pessoa tiver uma comorbidade, como por exemplo uma hernia de hiato, né, ela passa a ter refluxo. Então esse suco gástrico passa do estômago para o esôfago, né, tornando a mucosa nacarada. A mucosa vai perdendo, né, essa cor original e vai adquirindo uma cor prata. Uma outra condição mais séria seria a gastrite erosiva. Ela acontece quando a exposição contínua, né, da mucosa gástrica, mucosa do estômago, né, ela passa, né, a ficar em contato aqui com o ácido. Esse ácido vai provocando, né, primeiro ele causa a degradação do muco, depois ele degrada essas células. Então você vai tendo essas múltiplas lesões. Essas múltiplas lesões podem resultar em hematese, seria vômito com sangue. Uma outra patologia que pode ser provocada pela presença da bactéria no estômago é a úlcera. A úlcera ela vai ocorrer, né, quando o ácido estomacal danifica o revestimento do tecido, né, e aí a pessoa tem uma dor, né, intensa. Essas úlceras podem sangrar e aí você tem de novo aquela condição de hematese. Só vai vomitar com sangue. Outra complicação causada pela H. pylori seria o câncer de estômago, que no início pode ser até sintomático, mas depois os sintomas são similares de uma gastrite. Por isso que é muito importante, ao sentir, né, os sintomas, perceber que os sintomas são recorrentes, procurar um serviço médico para poder investigar o que está acontecendo. Bem, os mecanismos envolvidos, né, em como a bactéria promove o câncer ainda estão sendo investigados, mas a hipótese assim, mais aceita teria a ver com a produção de amônia, né? A bactéria, como eu já disse, ela converte ureia em amônia, e essa amônia acaba sendo muito tóxica para os tecidos, né? Ela diminui a acidez, né? Ela diminui a produção de ácido no estômago, né? Diminuindo a produção de ácido, leva a uma condição de gastrite atrófica, que é uma lesão pré-câncer. A identificação da bactéria normalmente é feita durante o exame de endoscopia, né? Nesse caso é colhida uma amostra e levado ao anatomopatológico, lá vai ser analisado se a bactéria está presente ou não no tecido. E a outra forma é através do teste da urease, que é aquela enzima presente na bactéria que converte ureia em amônia. O tratamento do H. pylori é farmacológico. É feita uma associação de drogas com classes terapêuticas diferentes. Normalmente eles associam inibidores de bomba de prótons com fármacos antimicrobianos. Os inibidores de bombas de prótons têm a função de bloquear a formação de íons H+. Esses íons H+, são bloqueados e não são lançados para o lume intestinal. Consequentemente, menos HCl, que é o que está presente no suco gástrico, será formado. Isso ajuda a preservar um pouco as mucosas gástricas, que já estão assim um pouco deterioradas pela presença da bactéria. E aí, com esses inibidores de prótons, né, como eu já disse, eles associam antimicrobianos, normalmente dois, com mecanismos de ação diferentes para, na verdade, inviabilizar a bactéria, né, por duas rotas diferentes. A gente vai ver isso no próximo slide. Como eu já disse, são associados dois antimicrobianos com mecanismos de ação diferentes.
Isso vai promover uma inativação dupla, né, da bactéria. Bom, vejamos, né, normalmente é associado um antibiótico de parede, que é um antibiótico, né, do grupo das penicilinas, né, ou de qualquer um derivado das penicilinas, por exemplo, a cefalexina, a cefalosporina, enfim, toda essa família de fármacos. Esses medicamentos agem bloqueando uma enzima da bactéria que é responsável, né, em produzir a parede celular. Então, o que acontece aqui? A bactéria é parcialmente bloqueada e a construção dessa parede, né, ela é feita de uma forma muito irregular, né? Então ela fica muito fragilizada. Bem, então voltamos lá ao início da apresentação. Eu disse que as bactérias se dividem de uma forma assexuada, né? Então a bactéria dá origem a duas outras bactérias idênticas, né? Só que para fazer isso, ela vai precisar duplicar todas as estruturas no interior aqui da célula, né? Só que isso faz com que aumente muito a pressão osmótica, né, intracelular. Aí, como a parede, né, ela foi sabotada, ela não aguenta, ela acaba se rompendo na hora de divisão. E todas as estruturas aqui, né, elas extravasam e vão ser fagocitadas, né, por macrófagos. O outro mecanismo de ação, né, é de um macrolide, normalmente que é associado no tratamento. São os medicamentos, né, da classe macrolídeos, azitromicina, clindamicina, claritromicina, enfim, são esses medicamentos. Esses medicamentos bloqueiam, né, o ribossomo, né, uma partezinha específica do ribossomo, e, consequentemente, a produção de proteínas ela fica comprometida, né? A bactéria não consegue mais produzir as proteínas que são essenciais, né, para a sua sobrevivência. É isso.